Então, nós vamos continuar aqui, essa seria a aula número 7 do nosso curso. A aula C já está, desde 5 minutos atrás, no Moodle. Então, quem precisar ver, fique à vontade, já está lá o link, deve estar funcionando. Nós vamos começar aqui de onde nós paramos na aula passada. Nós estamos no capítulo de relações constitutivas, que seria o quarto módulo, né? Se não contarmos aí a introdução. E dentro desse módulo a gente viu a relação entre tensão e deformação e viu que essa relação é importante, que a gente conjugue definições de tensão e deformação consistentes. A regra básica é, eu preciso de uma relação constitutiva que pegue uma medida de deformação euleriana e conjugue uma medida de tensão também euleriana, ou ambas lagrangianas. O que você não pode fazer é misturar laranja com banana. E nós mostramos as várias formas que essas equações têm, e elas completam, essas 6 relações constitutivas, no caso tridimensional, completam o número de equações que a gente precisava para fechar 15 equações com 15 variáveis, 3 deslocamentos, 6 deformações e 6 tensões. Eu estou assumindo que as forças de superfície ou os deslocamentos dos respectivas partes do contorno são conhecidas, são condições de contorno. Então fica a gente faltando falar de um assunto que normalmente não é ensinado nesses cursos, mas eu vou pincelar ele aqui porque na nossa pós-graduação não se fala muito nisso, a menos que vocês façam a disciplina do professor Rossi de métodos variacionais, vocês não vão falar muito sobre isso aqui, e é importante. O próprio método de elementos finitos tem como base aqui princípios variacionais e métodos de energia. Então, eu vou falar muito rapidamente aqui, mas já vai dar uma noção para vocês do que é esse assunto aqui, e aí a gente vai terminar essa parte de elasticidade. Não sei se hoje ainda vai dar tempo da gente começar a parte C, perdão, a parte B, que seria a parte de hiperelasticidade. Vamos ver se dá tempo. Bom, antes de começar a falar de métodos variacionais, eu gosto de falar também sobre o princípio de Saint-Venant. E ele poderia ser traduzido da seguinte maneira. Temos ali no quadrinho amarelo a diferença entre os efeitos de dois sistemas diferentes, mas estaticamente equivalentes de carga, se torna muito pequena em distâncias suficientemente grandes de onde essas cargas estão aplicadas. Ou seja, eu posso ter duas ou mais maneiras de aplicar a mesma carga. Veja que elas são estaticamente equivalentes, quer dizer, as reações são as mesmas. Mas os efeitos locais podem ser diferentes. Nós não estamos preocupados com os efeitos locais. É isso que o princípio diz. Se eu estou interessado em resolver aí o que está acontecendo numa viga, eu não estou preocupado em saber se o apoio simples que eu desenho, quando vocês desenham lá a viga suportada com um apoiozinho aqui, esse apoio pode ser uma série de componentes mecânicos, uma série de equipamentos mecânicos, pode ser solda, pode ser parafuso, pode ser encaixe, pode ser, né? Todos eles ali localmente vão dar resultados diferentes. Mas para efeito de deflexão da viga, para efeito de cálculo de momento central, essas coisas, não vai fazer muita diferença. Isso permite que a gente idealize a aplicação das cargas de maneiras mais ou menos simples e resolva o problema, repito, de maneira global, sem se preocupar com esses detalhes. O princípio leva o nome do Ademar Jean-Claude Barré de Saint-Venant, e é por isso chamado simplesmente princípio de Saint-Venant. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, do qual nós já falamos, inclusive, antes. Se eu tenho uma barra e eu quero aplicar uma carga na extremidade dessa barra, então aqui tem um corte da minha barra, aqui na extremidade eu quero aplicar a força. Então, lá no diagrama de corpo livre, tudo que você vai desenhar é isso aqui. Agora, o que é essa força aplicada aqui na extremidade da minha barra? Eu posso ter um olhal que é tracionado, eu posso ter isso aqui que está rotulado, que tem aqui uma mola, eu posso ter um negócio aqui com articulação, eu posso ter um sistema pivotante como esse. Todas essas 4 fotos aqui são formas de se aplicar essa força. Eu posso aplicar essa força puxando aqui, eu posso aplicar essa força puxando aqui, puxando ali, não importa. Vejam que todas elas produziriam aqui nessa região, se eu me preocupasse com a região local onde está vinculado, onde está aplicada essa força,
elas terem influência. Mas se eu estou interessado em saber o comportamento global da minha estrutura, isso não vai fazer a menor diferença. Eu mostrei para vocês essa figura aqui, ó. Nós temos uma carga distribuída uniforme, e eu posso modelar ela como uma carga concentrada, ou realmente como uma pressão. E se eu fizesse a modelagem dela como pressão, a tensão aqui, em qualquer lugar que eu corte, vai ser sempre o valor dessa carga aqui dividido pela área. Agora, se eu estiver aplicando uma carga com um pino, por exemplo, aqui em cima, localmente, se é aquela placa rígida, nós vamos ter um corte a uma distância B, onde B é a largura do meu membro aqui. Eu vou ter essa distribuição de tensão. Isso aqui é a resolução exata tridimensional. Dá para ver que ela não é constante, como a gente está dizendo aqui. Mas a diferença é pequena, porque eu estou relativamente longe daqui. E vocês viram que se eu fico mais perto, essa diferença começa a ficar maior e ela está, à medida que me aproximo dessa posição, ela começa a sentir a forma como essa carga está aplicada. Se eu fizer esse corte aqui, esse resultado não vai mudar. Se eu fizer um corte mais pertinho aqui, essa diferença vai ficar mais abrupta ainda, vai ficar mais parecida com uma carga concentrada. Em outras palavras, é isso que eu quero dizer com efeitos locais. Se essa carga está sendo aplicada com um parafuso, com uma solda, com um encaixe, com uma placa pequena, com uma placa grande, com uma esfera, dependendo da maneira, essa distribuição local vai mudar. Agora vejam aqui, ó. Eu estou a distância nem muito longe assim da carga, e eu tenho um erro de 3% aqui entre o valor máximo e o mínimo de tensão em relação a esse valor médio. E é isso que Saint-Venant está dizendo. Se eu vou calcular a tensão e eu não estou exatamente ali na vizinhança de onde está aplicada a carga, isso vale para carga, vale para vínculo, vale para qualquer coisa. Não vai fazer diferença. Então, voltando um slide. Ops. Se eu fizer um corte aqui para estudar a tensão, relativamente longe, não importa se eu estou aplicando a carga com pressão ou carga concentrada, não vai fazer muita diferença. Claro que se eu estiver projetando o elemento que aplica a carga, é outros 500. E é por isso que a gente desenha uma viguinha engastada, apoiada, e põe a carga aqui. Porque nós não estamos preocupados em saber exatamente o que acontece aqui, ou aqui, ou aqui, porque aí nós temos que entrar nos detalhes construtivos desses equipamentos todos. Então, o princípio de Saint-Venant é uma forma da gente dizer, olha, se eu estou suficientemente longe onde está aplicada a carga, tanto faz como ela está aplicada. É isso que ele diz. Eu fiquei meio que sem lugar para colocar esse assunto, então resolvi colocar aqui, porque a distribuição de tensões, que vocês vão aprender a calcular, que vocês calculam com softwares, etc., longe o suficiente não vai fazer muita diferença. Mas, repito, eu canso de ver aluno que pega uma estrutura e tem uma carga concentrada, um canto vivo de contato, e as tensões aqui nesse ponto, elas vão infinito. Nós vamos ver lá em soluções analíticas que as tensões, no ponto onde eu aplico uma carga concentrada, são infinitas. Não é uma solução limitada. E aí, o teu software de elementos civis vai dar um monte de regiãozinha vermelha aqui, fica todo mundo horrorizado. Ah, vai quebrar a peça, vai escoar. Calma. Na prática, você nunca consegue aplicar uma carga concentrada. Então você tem que saber interpretar esse tipo de resultado. O problema aqui não está no usuário. O problema está que ele não está usando o Saint-Venant. O cara quer saber qual é o deslocamento máximo da estrutura e está preocupado que tem um ponto aqui que está escoando. Tá mesmo? Cuidado com isso, hein? Na aula passada nós mostramos para vocês que a tensão, e nós vamos ver de novo em elasticidade, sigma e J, pode ser calculada como uma derivada daquela função energia de deformação em relação à deformação epsilon e J. E nós vimos também que as constantes constitutivas, aqui eu estou como tensor de quarta ordem, não estou usando notação de Voigt não. Ele é dado pela derivada do tensor tensão sigma e J em relação à componente de deformação epsilon KL. Por isso que quando vocês acham uma relação constitutiva que tem números aqui nesses três primeiros bloquinhos aqui, e depois tem números aqui nessa diagonal, e aqui está cheio de zero, isso aqui está dizendo simplesmente que as tensões normais não dependem das cisalhantes e vice-versa, em geral. Vocês viram que para alguns materiais menos anisotrópicos elas vão depender. Essa diagonalzinha aqui dizia o quê? As tensões cisalhantes dependem só das cisalhantes e da própria, com os mesmos índices. As normais já se misturam um pouco. O sigma 1 depende das três deformações normais e assim por diante. Então,
Se eu jogar essa definição de tensão aqui, fica evidente que o teu tensor constitutivo vem da derivada segunda da função energia de deformação. Então eu posso inventar a minha medida de energia de deformação, eu derivo em relação às deformações e tenho o valor de tensão constitutivo. Olha o caso mais simples possível. Uniaxial. Tensão é igual a modularidade vezes deformação. Se eu for calcular daqui, né, a derivada da tensão em relação à deformação, dá epsilon. Opa, tá aí, modularidade. É exatamente o que nós estamos dizendo aqui, ó. E se vocês calcularem a energia de deformação, no caso uniaxial, e derivarem duas vezes em relação à deformação, vai dar o mesmo resultado. Só que aqui eu não usei energia. Então, para calcular a energia total absorvida pelo corpo, deixa eu desligar a câmera aqui, porque não tem porquê de gastar internet nisso aqui. Opa, desculpa. Eu fui parar aqui. Então vejam aqui, se eu quiser calcular a energia de deformação total absorvida pelo corpo, eu vou ter que integrar a energia específica, que isso aqui é por unidade de volume, no volume do corpo. Tudo bem. Agora a gente sabe que isso aqui, mostrei na aula passada, é tensão vezes deformação. Ou seja, um campo de tensões atuando sobre um campo de deformações produz trabalho do mesmo jeito que uma força produz energia atuando sobre um campo de deslocamento. Só que no caso de tensão e deformação é específica, por unidade de volume, por isso que eu preciso integrar, né, para obter isso aqui em termos de energia completa. Agora, memorizem isso. Tensão vezes deformação é energia. Como a gente está trabalhando no processo linear, tem aquela área do triângulozinho, por isso que tem o meio aqui na frente. Então a energia potencial, a energia interna, a energia de deformação, tem vários nomes para isso, mas a energia absorvida pelo corpo de volume V, quando um processo de deformação acontece, é a integral do estado de deformações pelo estado de tensões. E é isso que vocês precisam saber. Tensão vezes deformação também é energia. Só que é chato você ter que conhecer a deformação e a tensão. Quer dizer, é uma questão retórica, mas já que eu tenho a lei de Hooke, eu posso pegar a lei de Hooke, eu sei que a tensão sigma ij é igual a CIJKL vezes a deformação KL. Eu posso jogar essa tensão aqui dentro. E qual é a vantagem disso? Eu fico com uma deformação, com uma expressão que depende apenas de deformação. Aqui está uma lambança, eu tenho que corrigir isso aqui depois, tá? Porque eu estou aqui com notação de Voigt para o C, mas o epsilon não está com notação de Voigt. Então depois eu corrijo isso para vocês, tá? Está errado isso. Devia ser IJKL aqui os índices. Então a única vantagem disso é que só com a deformação e as propriedades do material eu consigo calcular energia. Se eu usar a versão de flexibilidade, que me dá a deformação em função da tensão, a gente faz o contrário, escreve energia apenas em função das tensões. Tem que arrumar aqui também, porque aqui também está 34 índices. Então a gente viu que o trabalho interno, ou energia de deformação interna, energia potencial absorvida pelo corpo, tem que ser igual ao trabalho realizado pelas forças externas. Então, tá aqui, ó, esse lado de cá é energia de deformação absorvida. E o lado de cá é o trabalho realizado pelas forças externas. Veja que eu tenho aqui as forças de superfície vezes os deslocamentos das superfícies onde elas estão aplicadas, integrado. E aqui as forças de corpo integradas, multiplicadas pelos deslocamentos do corpo todo, porque as forças de superfície atuam sobre o corpo todo. Isso aqui é trabalho de forças externas, B e T. B e T. Força vezes deslocamento, da energia. Agora, aqui nós temos a energia interna, tensão vezes deformação, também da energia. E essa expressãozinha aqui, modificada um pouco, mas mais ou menos essa, é a base de toda a mecânica estrutural moderna. A partir dos anos 60, isso aí passou a ser a base para a dedução da maior parte das coisas. Essencialmente, nós estamos aqui simplesmente aplicando a lei da termodinâmica. Aquela brincadeira que vocês faziam de passar, deixa eu desenhar aqui, tinha um caso muito comum que era você desenhar o problema do gás preso por um êmbolo, né? E você aplicava uma força nesse êmbolo e o gás estava aqui dentro.
e vocês passavam um volume de controle, acho que era esse o nome que se usava na maior parte das graduações, e estudavam o que acontecia nesse volume de controle. E aplicaram a primeira e segunda lei da termodinâmica. E aí tinha lá a quantidade de calor interna era igual à quantidade de calor trocada pela fronteira, mais o trabalho realizado pelas forças externas. Se a gente fizer, aí você detestar essa área, você fazer mecânica dos sólidos, né? Mas se eu pegar o volume de controle e passar em volta da minha viga, do meu eixo, da minha placa, e fizer a mesma análise, dá exatamente a mesma coisa. Só que a expressão é essa, está particularizada porque a gente conhece. Tensão e deformação e forças. E deslocamentos. Mas é a mesma coisa. Estou tratando a estrutura termodinamicamente. Eu tinha um colega que dizia que se vocês souberem primeira e segunda lei da termodinâmica, relações constitutivas, e talvez um pouquinho de relatividade, dependendo da velocidade, eles explicam tudo no universo. Basta passar um volume de controle. Mas vamos adiante. Essa expressão, então, é uma expressão muito importante. Eu vou chamar de expressão asterisco, talvez eu volte a falar dela daqui a pouco. Então, aqui nós temos um diagrama tensão, deformação, e a área sobre a curva tensão, deformação é para nós, então, proporcional à energia. Aqui eu estou pegando a energia completa, inclusive a parte de classificação aqui. Normalmente a gente para aqui do escoamento. Tem uma área triangular só. Ela fica linear. Então, quando eu substituo a lei de Hooke, ou aqui, para obter ou essa, eu automaticamente já estou falando que eu estou na análise linear. Essa expressão, repito, ela é genérica. Mas no momento que eu ponho a lei de Hooke, só vale nesse trecho até esse ponto aqui. Por quê? Porque é até onde vale a lei de Hooke. Daqui para cima tem plasticidade, tem outras coisas, e aí essa relação construtiva que nós usamos aqui não vale mais. Mas essa expressão aqui continua valendo. Eu falei da dedução formal algumas aulas atrás, né? Quer dizer, se eu pegar um cubinho aqui, só na direção x, eu tenho aqui o sigma x, eu multiplico por essa área, veja essa diferencial de deslocamento, é a deformação vezes o diferencial de comprimento aqui, o dx, que é o lado desse cubinho aqui, e fazendo força vezes a área, eu consigo realizar trabalho. Perdão, força vezes deslocamento, eu consigo realizar trabalho. E aí você chega numa expressão que é a embriã dessa expressão geral aqui embaixo, expressão asterisco. Aqui temos força vezes deslocamento, explicamos o meio na aula passada, né? Essas duas coisas, pela lei da termodinâmica, tem que ser iguais. Ou seja, as cargas externas jogam energia para dentro do meu sistema se deforma, ele tem tensão e deformação. E essa energia é guardada da forma de tensão e deformação. É uma energia potencial, é aquilo que a mola armazena quando se deforma. Aqui também. Só que eu não estou usando deslocamento para calcular aquela energia potencial. Estou usando o que nós temos dentro do corpo variando ponto a ponto, as tensões e as deformações. O externo tem que ser igual ao interno. Pode ter mais alguma coisa envolvida? Pode. Então, se nós estivermos trabalhando só no regime linear, não vamos falar de escoamento aqui, essa expressão é muito fácil de se calcular. Eu vou dar para vocês aqui a versão por volume, por unidade de volume. O W, não o U, porque o U vai depender da peça de vocês. Mas olhem só, se eu escrever ela só em função de tensão, dá esse caso aqui, caso isotrópico. Eu estou usando E e Ni aqui. Se for transversalmente isotrópico, ortotrópico, aí vai ter, essa expressão vai ficar mais complicada, porque vai ter E1, E2, E3, vários Nis, assim por diante. É só um exemplo. E se eu escrever em termos de deformação, está aqui embaixo. Esse E aqui é porque indica que é elástica apenas, nós não temos nenhum tipo de plasticidade aqui. Então, só com a tensão, só com a deformação, eu consigo calcular essa energia, só uma questão de integrar. Existem mais duas versões que estão aqui embaixo. Aqui é as duas expressões acima, abertas, sem convenção, sem anotação indicial. Vocês estão vendo como é que ficam as expressões depois de fatorá-las. Elas são bem compridas, botando tudo em evidência ali, juntando o que tem igual, sobra isso aqui. Então, basta ter as distribuições de tensões ou deformações para calcular a energia de um corpo. Então, fica evidente que nós estamos parando. Aqui eu deixei bem inclinado para ficar visível, mas isso aqui poderia ser qualquer tensão, qualquer deformação, mas nós não podemos passar da tensão do escoamento nesse ponto, porque aí deixa de ser uma reta a relação entre tensão e deformação, deixa de ser lei de Hooke. Mas repito, vocês podem ter uma relação constitutiva toda maluca,
não tem problema nenhum. Só que aí as expressões não são essa do slide anterior. Vocês têm que calcular a expressão asterisco para o caso de vocês. É aí que entra as 4 ADs. Nós estamos trabalhando com elasticidade, então é a curvinha em azul. Vamos voltar para a expressão asterisco aqui. Opa, aqui ela. Isso aqui só pode ser calculado quando eu tiver uma relação constitutiva. Porque mesmo que eu conheça os épsilons, para calcular o sigma, eu preciso de uma relação constitutiva. Se nós estamos trabalhando com elasticidade, é fácil, é lei de Hooke. Pode ser não isotrópica, tudo bem, mas é uma reta. Agora, quando eu for trabalhar com viscoelasticidade, ou com hiperelasticidade, ou com plasticidade, isso aqui deixa de valer. Por isso que eu falei agora há pouco que, se nós passarmos desse ponto aqui, já não vale mais. Nós estamos em elasticidade. Isso nos leva a 2 princípios variacionais aqui. Eu vou falar também meio rapidamente sobre eles, mas é provável que a gente volte a conversar sobre isso em elementos finitos. Eu não sei se vai ser eu vou dar no segundo semestre ou o professor Jackson no terceiro trimestre. Ainda não decidimos isso ainda, o professor Jackson está aí. O princípio dos trabalhos virtuais é um dos princípios mais importantes, junto com o princípio da mínima energia potencial. A gente já tem a expressão asterisco, que vem dada a termodinâmica. A energia armazenada internamente é igual ao trabalho realizado pelas forças externas. Ok. O lado esquerdo é calculado com tensão e deformação, o lado direito com força e deslocamento. Mas eles são iguais aqui em elasticidade. Então, imagine a nossa batata deformada. Eu já passei pelo processo de deformação, ela se encontra deformada, suportando a carga, então ela já tem seus deslocamentos, já tem suas deformações, já tem suas tensões. Tá? Ela está deformada. O princípio diz o seguinte, não vou anunciar o princípio agora, deixa eu... Está mais para frente. O importante aqui é que nós vamos pegar essa estrutura já deformada e vamos dar um tapa nela. Nós vamos submetê-la a um campo de deslocamento cinematicamente admissível. Ou seja, ela já está deformada aqui, gente, tá? Ela não é indeformada, quero que fique claro. Nós vamos deformar ela um pouquinho mais ainda. Eu vou fazer ela ficar passando com essa forma deformada aqui agora. Não sei o que está acontecendo com ela, não importa. Tem uma diferença de deslocamento aqui, tem um delta aqui de deslocamento, que é o que nós chamamos de um campo de deslocamento. Ele é fictício, por isso que ele é chamado de virtual. Ele não existe, a estrutura já se deformou, eu imagino ela um pouquinho mais deformada, por isso que é chamado de um campo virtual de deslocamento. Falando em virtual hoje, você pensa em internet, né? Mas esse termo foi cunhado há 70 anos atrás. Agora, veja o seguinte, esse campo tem que ser cinematicamente admissível, o que significa que eu posso imaginar que a minha estrutura se deformou além do normal, o que a gente quiser, mas tem que respeitar as condições de contorno cinemáticas, ou seja, não pode violar os vínculos. Se aqui ela não pode se mover, essa linha tracejada tem que passar aqui, tem que passar aqui nesse pontinho também. O resto tudo bem. É um deslocamento aleatório, randômico. Mas tem que respeitar as condições de contorno. E tem que ter primeiro a derivada contínua. Por quê? Porque eu vou ter que derivar esse troço depois. Se não for contínua, eu não vou conseguir calcular a deformação. Aí vai dar treta. Tá claro, então? Então vejam o seguinte. O que nós fizemos foi pegar essa batata aqui e fomos aplicando a força, aumentando a força, aumentando a força, aumentando a força, até chegar no ponto final. Aqui, eu estou ilustrando só uma das forças, mas para todas elas chegaram no seu valor final, linearmente, como a gente aprendeu a calcular. Ela está aqui, então, no seu estado deformado. E eu aí aplico um deslocamento virtual adicional. Veja que eu não mudei as cargas. As cargas elas estão no seu valor original. Estão no valor F. Eu só aumentei o deslocamento. Fazendo isso, é evidente que cada carga F dessas aqui tem que ser multiplicada pelo deslocamento para dar um trabalho adicional externo. E as cargas estavam lá, quietas. Nós não mudamos os valores da carga. Nós só deformamos mais o corpo. Então as cargas percorreram mais um pouquinho de deslocamento, ΔU. E isso é o correspondente a esta área aqui embaixo. Isso é trabalho externo também.
Só que ele não é escrito com um meio na frente, porque é uma área de retângulo. As cargas já estavam no valor final. É só força vezes deslocamento. Nós podemos agora fazer o seguinte paralelo. Bom, se a minha carga já estava no seu valor final, as tensões também. Aí, internamente do corpo, eu deformei ele um pouco mais, eu criei um campo de deformações que também é fictício. Esse campo de deformações fictício tem que vir das derivadas dos deslocamentos fictícios. Opa! Derivada dos deslocamentos fictícios. Eu inventei esse ΔU aqui, a derivada dele me dá uma deformação fictícia. E como tensão e deformação, vocês já sabem, gera trabalho também, as tensões reais vezes as deformações virtuais também são um incremento de trabalho interno, um incremento de energia de deformação. Espero que essa ideia esteja clara para vocês. Tanto as forças quanto as tensões estão no seu valor final. O que nós fizemos foi deformar um pouquinho mais, aplicando mais deslocamento e, consequentemente, mais deformação. Então veja que o trabalho externo é lá 1/2 das forças reais vezes os deslocamentos reais, mais 1/2 das forças de corpo reais vezes os deslocamentos reais. Eu vou modificar essa expressão agora para o nosso deslocamento virtual. Então, eu vou substituir o UI por ΔUI. E aí ficamos com essa expressão que está grifada aqui. Isso eu vou chamar de trabalho virtual externo. Ok? Aqui entra o seguinte. Eu tenho aqui uma integral em S e aqui uma integral em V. Se eu usar o teorema da divergência, eu posso converter uma integral em S de uma função vezes uma outra que é derivada, fica uma integral da função f vezes a normal i no volume, vezes, aí tem mais uns cacarecos que eu não vou lembrar, e tem uma outra integral. Então, usem a teoria da divergência, que vocês vão ver aqui, eu vou ter aqui o TI, nada mais é do que a tensão, quando eu converto ela para o S. Quer dizer, o F aqui seria meu sigma. E o Fn, que é o sigma vezes N, é a lei de Cauchy. A gente sabe que as forças de superfície são tensor-tensão vezes a normal. Então, a passagem, a gente faz o inverso, a gente não passa do volume para a superfície, passa da superfície para o volume, dá origem à tensão aqui, que vem do T vezes N, e vai aparecer uma derivada da função G, que está aqui, ó, é a derivada do U. Só que a passagem do S para o V gera mais um termo, que está aqui, ó, que tem a derivada do F. E eu passei ela para essa integral aqui, ó, que já estava no volume. Então, eu fico aplicando o teorema da divergência nessa primeira integral aqui, com dois termos, este e este. Esse segundo eu botei propositalmente aqui. Alguém lembra o que é isso aqui? Escrevam aí ou falem. Nenhum palpite? Sigma em J, linha J, mais roubei. O que era isso aqui, pessoal? Isso era a equação de equilíbrio. Lembram? Em termos de tensão. Está na aula retrasada. E se a gente está num corpo em equilíbrio estático, que o corpo já se deformou e está em equilíbrio. Isso aqui é satisfeito, então isso aqui é igual a zero. E eu posso provar para vocês que as derivadas dos deslocamentos virtuais são equivalentes a deformações também virtuais. Opa, está aqui uma derivada. Então, nós temos, na verdade, aqui um campo de tensões real, vezes uma deformação virtual, e isso eu vou chamar de energia de deformação virtual interna, ou trabalho interno, como queira. Essa energia, ela é dada pelas tensões, repito, reais, vezes deformações virtuais. Isso aqui é real, isso aqui é fictício. É só uma ferramenta que a gente usa para resolver o problema. E a gente sabe que isso aqui é igual à expressão anterior, eu só usei o teorema da divergência, que tinha forças reais vezes deslocamentos virtuais. Então, reutilizando a primeira lei da termodinâmica, eu posso dizer que o trabalho virtual realizado pelas cargas externas, as
cargas externas são reais. Só que o campo de deslocamento delas é virtual. É igual à energia de deformação interna virtual armazenada durante esse processo. O que nós queremos dizer é que esses dois retângulos aqui são iguais. E veja que essas expressões não têm um meio na frente, porque são retângulos, não são áreas de triângulo, como a gente tinha aqui. Isso aqui é o princípio dos trabalhos virtuais. E ele pode ser dito da seguinte maneira. Se vocês têm um corpo em equilíbrio estático, o trabalho virtual realizado pelas forças reais sob um campo de deslocamentos virtual é igual à energia de deformação produzida pelas tensões reais sobre um campo de deformações virtuais. Então, quem é virtual, quem é delta, é deslocamento e deformação. Quem é real é a força e a tensão. Isso no princípio dos trabalhos virtuais, vamos chamar de PTV. Uma variação dele, que eu não vou perder muito tempo, é o princípio dos trabalhos virtuais complementar, PTVC. Aqui a estrutura está em equilíbrio como antes. Mas o que eu faço agora eu não tenho o gráfico aqui, mas é fazer as forças serem perturbadas. E essas forças vão ser perturbadas por uma quantidade que é estaticamente admissível. Antes, os deslocamentos virtuais eram cinematicamente admissíveis. Agora eu vou criar um adicional de força, ΔF, que é estaticamente admissível, significando que ela não viola as equações de equilíbrio. Então, o equilíbrio é mantido. E aí eu estou falando dessa áreazinha aqui, ó. No PTV, a gente estava falando dessa. E aí a dedução segue mais ou menos os mesmos passos, mas a expressão que nós vamos obter é essa que diz o seguinte: o trabalho virtual realizado por cargas virtuais num campo de deslocamento real é igual ao trabalho interno realizado pelas tensões virtuais num campo de deformação real. Então, quem é real agora são deslocamentos e deformações. Quem é virtual são as tensões e as forças. A expressão não muda se você estiver utilizando Piola-Kirchhoff ou qualquer outro tensor de tensão. Então, isso foi muito usado no passado. Talvez alguns de vocês tenham aprendido isso com um nome ou com alguns nomes aí que são chamados teoremas recíprocos. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas então, ou eu trabalho com o princípio dos trabalhos virtuais ou com o princípio dos trabalhos virtuais complementar. Basicamente, o que a gente faz é o seguinte: olha, eu tenho esse problema aqui, que é uma viga com a carga distribuída, e eu quero calcular o deslocamento aqui nesse ponto da extremidade. Então eu tenho um problema real. O problema real é esse aqui, é o problema mesmo, a viga engastada com a carga. O problema virtual que eu vou criar corresponde ao que eu quero calcular. Eu quero calcular esse deslocamento, então eu ponho uma força virtual aplicada na direção desse deslocamento e no ponto onde eu quero calcular o deslocamento. Esse é o problema virtual. Eu posso usar o PTV ou o PTVC, dos dois dá certo. Mas veja que se eu pegar o princípio dos trabalhos virtuais complementar, ele diz o seguinte: olha, se eu integrar o momento real, o momento desse problema, vezes o campo de rotações virtual, que é o desse problema, vai dar o deslocamento na posição aqui onde eu estou calculando, vezes essa força virtual, porque essa força ΔF faz um trabalho quando anda por esse delta. Então esse V aqui é o meu próprio delta. Por simplicidade, eu faço esse ΔF igual a 1. E aí o deslocamento na extremidade da viga é calculado muito facilmente. O diagrama de momentos é fácil de calcular. E o diagrama de rotações, desse caso aqui, eu pego de qualquer tabela de uma viga engastada. Então eu tenho isso, eu tenho deslocamento. Aqui está o caso, ó. O diagrama de momentos eu levanto aí. Fácil. Dá esse diagrama aqui. Isso aqui é uma expressão. Jogo ela aqui. A rotação, eu também conheço. Pego de uma tabelinha de viga engastada com carga unitária na ponta. Como o ΔF é 1, eu calculo o delta. Isso aqui vocês conheceram provavelmente na graduação como o método da força unitária. Tinha o método do momento unitário, essas porcaria. Eles ajudavam porque permitiu que você calculasse o problema sem precisar resolver para deslocamentos o problema real. Mas ele só permite você calcular o deslocamento num ponto. Eu tenho que repetir a operação para outros pontos. E eles vêm
de teoremas chamados recíprocos, como o teorema de Castiliano, teorema de Bethe-Maxwell, mas o que eles dizem mais ou menos é o seguinte: vocês pegam uma batata submetida a uma força 1, e essa batata aqui é igual a outra, só que ela está submetida a uma força 2. O que esses teoremas todos estão dizendo é o seguinte: olha, o trabalho realizado pela força 1 nos deslocamentos do sistema 2 é igual ao trabalho da força 2 nos deslocamentos do sistema 1. Isso é reciprocidade. E existem formulinhas que ajudam a gente a calcular isso já prontas. Mas elas valem para o caso linear apenas. Vocês não podem aplicar isso aqui para problemas não lineares. Então, isso foi muito útil aí na primeira metade do século XX. Todas essas pontes e catedrais e torres maravilhosas que vocês veem por aí foram calculadas possivelmente com variações desses métodos aí. Um caso particular acontece quando vocês têm domínios descontínuos ou sub-regiões. Muitas vezes eu tenho aqui um material diferente, o material é um desse daqui. Ou eu posso ter algum problema de alguma maneira diferente um do outro. Ou eu posso simplesmente dividir ele para simplificar a minha vida. Então, eu tenho a metade da esquerda da batata e a metade da direita da batata. Eu posso ter mais cortes aqui. Eu estou considerando um único corte aqui, cuja interface é chamada de S12, porque essa é uma interface que pertence tanto ao domínio 1 quanto ao domínio 2. A gente não pode aplicar o princípio dos trabalhos virtuais nesse caso. Eu tenho que aplicar para a sub-região 1 e para a sub-região 2. Então, vejam o seguinte. Aqui no corte, nós temos algumas coisas que nós sabemos. Eu posso chamar os deslocamentos que acontecem no volume 1 ao longo do corte como delta U1, da região 1. E o que acontece no volume 2, eu estou chamando de delta U2. É um deslocamento virtual que eu estou aplicando a cada um deles. E eu tenho aqui as forças de superfície que estão acontecendo no corte. Esse I é de interface, não é de índice não, tá? E aqui eu tenho o TI da sub-região 2 acontecendo também sobre a interface. Então eu tenho deslocamentos da região 1 na interface, deslocamento da região 2 na interface, é a mesma coisa para força de superfície aqui na interface. Se eu escrever o princípio dos trabalhos virtuais para o volume 1, está aqui, forças que estão aplicadas aqui no volume 1, aqui sim é índice, né? Vezes os deslocamentos, eu estou integrando na superfície 1. Mais as forças de corpo que estão atuando no volume 1. Mas, aqui está faltando esse pedacinho, Essa forcinha aqui, vai fazer trabalho quando andar sobre esse deslocamento. Eu coloquei ele separado aqui, mas acho que a integral está só sobre essa linha aqui. E isso tem que ser igual às tensões e deformações dentro do volume 1, que estão absorvendo energia aqui dentro. Faz a mesma coisa para a região 2. Aqui as forças de superfície reais, forças de corpo reais. Aqui está tensões reais e deformações virtuais no volume 2. E aqui eu tenho as forças de superfície TI2, fazendo trabalho sobre esse campo de deslocamento. Então tem esse terminho aqui que está sobre S12. Bom, se eu quiser saber a energia total, eu tenho que somar as duas equações. Mas a gente sabe o seguinte: esse deslocamento delta da sub-região 1 e esse deslocamento delta U da sub-região 2, eles têm que ser iguais e nas mesmas direções. Essas duas coisas são iguais. E o que eu posso dizer das forças de superfície aqui? Elas têm que ser iguais e de sinais contrários. Ou seja, mesmo módulo, direções opostas e mesmo sentido. Porque quando eu juntar as duas metades da batata, isso aqui desaparece. Porque não existia no problema original nenhuma força sobrando aqui. E por que o ZU1 e o ZU2 têm que ser iguais? Porque eu não quero que apareça um buraco aqui ou uma superposição de material. Então eu posso afirmar isso. E eu posso afirmar que esses dois aqui são iguais. Eu não vou afirmar agora, mas nós vamos saber vamos ver que são. Somando aquelas equações anteriores, a gente fica com essa expressão aqui. Agora eu tenho energia de todo o corpo. Veja que se eu não fizer os delta da região 1 e da região 2 iguais, esse termo não zera. Então, se esses deslocamentos forem iguais, esse for igual a esse,
eu zero, não tem problema. Agora, acontece que às vezes, vocês têm aqui cola, vocês têm adesivos, vocês têm uma condição de atrito, vocês têm um contato, o contato pode não ser perfeito, quer dizer, deslizamento, e nesse caso, esses dois deslocamentos aqui não vão ser iguais. Isso é o que nós chamamos de condições de interface. Nós estamos mostrando para vocês que se houver alguma condição de deslizamento lá entre as duas superfícies, vocês têm um trabalho adicional, porque esse termo e esse termo existiam antes. Como é que eles estavam? Aqui. Mas esse termo aqui que está tracejado não existia antes. Ou seja, as forças da interface realizam um trabalho sobre os campos de deslocamento. Se eles não forem iguais, eles não se anulam. Então, cuidado quando vocês estiverem com problemas que são unidos de maneira imperfeita. Se eu soldar as duas metades da batata, delta U2 e delta 1 é igual, isso aqui zero. Morreu esse termo. Mas se vocês tiverem algum tipo de deslizamento, isso aqui é a essência do problema de contato, né? Vocês passam a ter um trabalho adicional que normalmente é esquecido. Normalmente não, mas era muitas vezes esquecido no passado, quando o pessoal fazia análises numéricas aí com contato. Tá bom? Então, se eu tiver uma adesão perfeita, essas duas condições vão sempre valer. E aí, tá ótimo. É isso que o ANSYS ou Abacus fazem quando se diz que é um perfect bonding lá em contato entre duas peças. Elas ficam perfeitamente coladas, como se estivessem soldadas. Se eu tiver aqui, ó, delaminação, esse tipo de problema, vocês passam a ter que considerar esse termo aqui tracejado no teu princípio de trabalhos virtuais. Então vocês têm aí princípios de trabalhos virtuais complementar, mas tem um que talvez vocês não tenham visto na graduação, que é o princípio da mínima energia potencial, ou princípio da mínima energia potencial total. Vamos chamar ele de princípio da mínima energia potencial, PMEP. Aqui nós temos o mesmo problema de antes. Minha estrutura está deformada na configuração KT, as cargas estão aplicadas no seu valor final, e nós temos um campo de deslocamento cinematicamente admissível. Ele não é virtual, né? Mas eu quero saber o seguinte, por que essa estrutura se deformou dessa maneira que eu desenhei? Eu medi, eu calculei, não importa, mas por que ela se deformou assim? Por que ela não se deformou de outra maneira, respeitando esses vínculos aqui? Alguém tem algum palpite? Alguma ideia maluca? Deixa eu mudar a pergunta aqui para vocês. Esse é um caso que vocês trabalharam várias vezes na graduação. A velha viguinha biapoiada. Quando eu coloco uma carga, vocês aprenderam a calcular essa linha elástica aqui, ó, né? O V de X aqui. Por que ela se deformou assim, como está ilustrado aqui em azul? Por que ela não se deformou assim, ó? E a resposta está escrita aí. Alguém quer formular isso melhor? A natureza está sempre procurando o caminho de menor trabalho. A natureza está sempre procurando o trabalho de menor energia. Quando perguntarem isso para vocês, por que essa estrutura se deforma assim e não assim, a resposta que vocês podem dar é a seguinte. Esse caso B consome mais energia do que o caso A. Então a natureza abole a deformação B. E todos os outros infinitos casos de deformação, que respeitam as condições de contorno, são cinematicamente admissíveis. Podia fazer uma viga sair daqui, ir lá para Gravataí, voltar, dar um passeio lá em Caxias e pum, cair aqui no vínculo de novo. É válida? Ela está respeitando as condições de contorno? Por que ela não acontece? Por que ela não é a correta? Porque gasta mais energia do que o caso A. Existem infinitas possibilidades além do caso A. Mas só o caso A é o que acontece. Quem prova isso para a gente é justamente esse princípio da mínima energia potencial. Por que as estruturas se deformam do jeito que elas se deformam? A gente poderia fazer o seguinte. Eu podia escrever o que a gente chama de energia total do sistema, que é a soma da energia interna e da energia externa. Isso aqui, eu não vou provar para vocês, mas é o que nós chamamos de um funcional.
não é uma função, porque uma função f depende de x, x e y e assim por diante. Isso aqui é um funcional, porque é uma função que depende de funções. Que funções? Do campo de deslocamento, depende do campo de deformação e assim por diante. Campo de tensão. U é um campo, é uma função. Epsilon é uma função. Então isso aqui é uma função de funções que a gente chama de funcional. Eu vejo que nesse eixo aqui, eu estou colocando simbolicamente, porque isso seria uma representação simbólica, né? Eu tenho aqui uma função U duas linhas, que é o meu deslocamento B, é esse aqui. E o meu deslocamento A está aqui, ó. Por que o A é o que acontece? Porque se eu fosse fazer uma plotagem da energia total do sistema em função das diversas possibilidades de deslocamento, das diversas funções, o que ia dar menor nível energético é aquele campo A que está no slide anterior. Todos os outros infinitos tipos de deslocamento estão errados. Então, vocês aprenderam a calcular a deformação de a flecha de uma viga, aqui está o deslocamento de uma viga. Pelo valor da força, o momento de inércia, o momento de elasticidade e o comprimento da viga. Essa função F aqui é essa aqui, ó. Eu poderia fazer outras funções infinitas que representam um engaste aqui na ponta e que se deformam assim, mas todas elas estariam com um nível energético maior do que essa daqui. Então, eu posso tentar formular um método que usa essas ideias para automaticamente me dizer qual é o campo de deslocamento que me dá o menor nível energético. E isso efetivamente foi muito usado na prática, isso aqui é a base de elementos finitos, mas como método analítico, a gente calcular no lápis ali, no papel, já não é mais tão usado. Então, vamos ver o seguinte, existe uma energia potencial total, que eu estou chamando de π maiúsculo, que depende do campo de deslocamento, na direção x, na direção y, na direção z, depende das posições x, y, z, e depende do tempo, ou seja, isso aqui é um funcional, que é uma função de funções. E para resolver isso aqui, você precisa de cálculo variacional, vocês vão ver um pouquinho de elementos finitos, vão ver mais em detalhes com o professor Rossi, quem quiser a disciplina de cálculo variacional. Mas esse eixo horizontal, então, é tudo que está aqui dentro, toda essa configuração, todos os deslocamentos, tempo e assim por diante. E o potencial total da estrutura, nós vamos passar a calcular daqui a pouco. Se eu pegar o princípio da mínima energia potencial total, ele diz o seguinte: de todas as configurações de deslocamento cinematicamente possíveis, a que vai acontecer é aquela que extremiza a energia potencial total. Eu já posso afirmar para vocês que minimiza. Então, se eu pegar aqui todos os campos de deslocamento possíveis, escrever a energia interna, que nós acabamos de ver, e pegar todas as energias externas causadas por esse deslocamento, e somar as duas, dá essa curva em preto. O campo de deslocamentos que vai acontecer é aquele que faz a minha energia potencial total no mínimo. Aqui, VE não é exatamente o trabalho externo. Ele é, se vocês preferirem, o trabalho externo sem o meio na frente, com o sinal trocado. Nós não vamos ver isso aqui agora, mas bem rapidamente. A energia total é calculada pegando a tensão e a deformação e integrando dentro do volume. E eu estou adicionando aqui o trabalho realizado pelas forças, aqui não tem fictícia nem virtual. Forças de superfície e forças de corpo reais no campo de deslocamento real. Somando toda essa tralha aqui, veja que eu não tenho meio aqui na frente desses termos aqui. A gente chama isso aqui de potencial de carregamentos. Eu estou chamando de WE. Isso aqui é uma coisa que derivada em relação às cargas me dá, perdão, em relação aos deslocamentos, me dá as cargas. Então, não vamos entrar em detalhe nisso. O importante é saber que eu estou somando aqui o nosso U e uma coisa análoga ao nosso trabalho externo. Quando eu somar tudo isso aqui, nós vamos ter uma expressão gigantesca aqui que depende basicamente dos deslocamentos no caso elástico. Porque o deslocamento é usado para ser derivado aqui no epsilon, e o epsilon é usado para o sigma. O deslocamento está explícito aqui, está explícito aqui. Se eu olhar para essa figura aqui,
e falar, bom, eu quero pegar esse π aqui e achar o ponto de mínimo dele. Eu tenho que derivar isso aqui em relação não a x, y, z, como a gente fazia no cálculo para achar o máximo e o mínimo de uma função. Mas eu tenho que derivar em relação a um campo de deslocamentos igual a zero. Quem nos dá a ferramenta para isso é o cálculo variacional. Mas a gente trata aqui formalmente as letras como se fossem x, y, z. A derivação é exatamente a mesma. Eu posso utilizar também uma outra versão em que eu derivo em relação às cargas, mas nós não vamos ver isso aqui. O importante é isso. Se eu conseguir escrever a minha energia total do sistema e derivar em relação aos deslocamentos, isso vai me dar um conjunto de equações diferenciais que, quando resolvida, me dá os deslocamentos, o 1, o 2, o 3, etc., que são aqueles que fornecem um mínimo para o potencial total da estrutura. Então, isso aqui não me fornece direto os deslocamentos. Isso aqui me fornece um conjunto, isso aqui me fornece um conjunto de equações diferenciais que, quando resolvida, me dá esses deslocamentos aqui. 1, 2 ou 3. Ou seja, deslocamentos que minimizam a estrutura. Eu vou fazer um exemplo bem rapidamente aqui para vocês verem o que é. Eu tenho uma estrutura aqui que está no plano de tensões. Tem um carregamento distribuído, que é zero aqui. Isso aqui não dá para resolver por viga, porque a razão L por H é muito grande. Melhor, muito pequena. L por H muito pequena. Então L não é muito maior do que H. Então não dá para usar viga. Nós vamos assumir que o campo de deslocamentos seja esse. Isso aqui na direção X, isso aqui na direção Y. Se eu substituir aqui X igual a zero, nessas expressões, vocês vão ver que dá deslocamento U e V zero aqui no engaste. Então isso aqui serve de solução. Eu estou chutando essa solução como sendo um polinômio bilinear aqui, e aqui também, mas eu não sei quanto vale a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Como é que eu faço para descobrir a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5? Então eu vou tentar reformular esse problema usando o PMAP, mas eu não vou tentar descobrir o U e o V, isso eu já tenho. Eu disse qual é a forma deles, eu preciso descobrir essas constantes, a 1 até a 5. Então a primeira coisa que eu faço é, bom, aqui está a expressão do potencial interno da estrutura, da energia de deformação. E aqui está o potencial de carregamento. Eu só tenho um carregamento, que é o Q0. Eu tenho que integrar o Q0 vezes os deslocamentos verticais, porque o Q0 é uma carga vertical, em todo o X, indo de 0 até L, na posição Y igual a mais sobre 2, porque eu só tenho que integrar os deslocamentos dessa linha aqui. Então, essa carga distribuída vezes os deslocamentos dessa linha integrado, dá o potencial de carregamento externo. Eu não tenho meio na frente aqui, porque o potencial não tem meio. E as tensões e deformações? Pô, aqui complicou, porque eu tenho que integrar no volume da peça, ou seja, de 0 a L, e de menos H sobre 2 até H sobre 2, ou seja, integrar no retângulo, todos os sigmas vezes as tensões. Mas eu tenho como calcular as tensões. As tensões e as deformações são, por exemplo, o epsilon 1 é a derivada do U em relação a X. O epsilon 2,2 é a derivada do V em relação a Y. O epsilon XY é a derivada cruzada dos dois. E eu posso pegar essas coisas e jogar na rede de Hooke e eu vou ter as tensões também. E aí jogo tudo aqui, ó, nesses 4 lugares. Como eu não sei A1, A2, A3, A4 e A5, o U, depois de integrar, fica essa loucura aqui, ó, tá cheio de A1, A2, A3, A4 e A5. Esse V aqui, eu posso particularizar, deixando X como X e botando Y igual a H sobre 2. E fazer essa integral de 0 a L, da expressão aqui. Somando essas duas coisas aqui, eu tenho o pisão, potencial total da estrutura. Se eu derivo, eu não vou derivar em relação aos deslocamentos, porque eu não tenho mais deslocamento, eu tenho um análogo a ele. Minhas variáveis são as constantes A. Então eu derivo em relação às constantes A igual a 0. Eu tenho que derivar em relação a 1, em relação a 2, igual a 3, em relação a 4, em relação a 5, igual a 0. 5 equações, 5 incógnitas. Quais são essas incógnitas? A1, A2, A3, A4, A5. É só resolver isso e a gente obtém a solução do problema. Ou seja, obtém os 5 constantes que fornecem o menor valor energético. Eu não vou mostrar para vocês aqui, mas é evidente que fazendo a derivada do π maiúsculo aqui em relação aos deslocamentos,
é equivalente a derivar a energia interna em relação aos deslocamentos e derivar o potencial de carregamento externo em relação aos deslocamentos. E isso aqui me dá um sistema que eu tenho que resolver. Que sistema é esse? Rigidez vezes deslocamento é igual a força. Porque o VE é igual ao trabalho externo sem o meio. Eu derivo em relação ao deslocamento das forças. E a derivada da energia interna em relação ao deslocamento dá K vezes U, a famosíssima expressão. Então, quando eu pego a energia absorvida interna por um corpo e derivo em relação aos deslocamentos, você tem a rigidez vezes deslocamento. Isso aqui nada mais é do que a derivada da energia interna em relação ao deslocamento. Isso aqui é elementos finitos puro. Só não tem as matrizinhas, os nós, etc. Mas aqui está analítico, não tem malha, né? Então, a gente já sabe que rigidez vezes deslocamento vem da derivada da energia interna. E força vem da derivada do potencial de carregamento externo. E isso vai ser muito útil no futuro para vocês. Bom, a leitura para esses tópicos aqui de elasticidade é o capítulo 5 do LAI, menos esses que estão listados aqui. O capítulo 5 fala sobre o sólido elástico. Mas o começo dele é elasticidade. Depois ele vai para soluções analíticas de problemas elásticos. Isso nós vamos ver lá no final, depois que a gente vê todas as ADs. Então nós vamos voltar para algumas sessões que nós estamos pulando aqui. É um problema da gente não ter um livro próprio, né? Nós temos que perambular pelas sessões. Mas aí, ó, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.13 até a 5.30 são todos relativos a esse assunto. Então, leiam esse capítulo pulando esse monte de sessões aí, tá ok? Se vocês precisarem, o livro do Alan Bauer, o capítulo 3 dele é interessante, é um pouco mais resumido, mas tem mais texto, talvez vocês consigam resolver algumas dúvidas que vocês não conseguiram matar lendo o LAI, lendo o capítulo 3 do Bauer. Aí sim é o capítulo inteiro. E ele se chama Relações Constitutivas, que é o que nós estamos estudando aqui. O capítulo 3 aborda apenas as relações lineares, que é a elasticidade, é o que nós estamos vendo aqui. Vai ter uma lista 4 oportunamente. Essa lista 4 é uma lista que vai pegar relações constitutivas só de elasticidade. Nós vamos ter uma lista 5 que vai ter relações constitutivas para visco, hiper e plasticidade, que é separada. Mas primeiro vocês vão brincar com isso daqui. Falando em lista, eu coloquei hoje a lista 3 no ar, vocês, que é de tensão, e ela tem 15 dias para ser entregue a partir de quarta-feira. Outras 2 semanas a partir de quarta-feira. Muito bem. Vamos trocar de apresentação aqui e vamos fazer um intervalinho. Onde é que está o outro? Está aqui. Professor, Oi. Esse livro do Alan Bauer que tem o site na internet, correto? Não sei se ela está na internet, acho que sim. É esse mesmo. Certo, obrigado, só isso. Não, pode ir lá que tem ele online. Deve ter um PDF rolando por aí, mas enfim. Pessoal, vamos fazer um intervalo aí de 3 minutos, como sempre, e depois retornamos para começar a parte B de relações constitutivas. Ok? Bom, pessoal, nós vamos entrar agora numa segunda parte de relações constitutivas. Eu quero lembrá-los que a gente começou lá na primeira aula, nós mencionamos as 4 ADs, né? Elasticidade, hiperelasticidade, viscoelasticidade e plasticidade, que tem suas variações, mas essas 4 são os 4 grandes grupos, digamos assim, e nós terminamos agora elasticidade. Depois nós vamos ver como utilizar a elasticidade para resolver alguns problemas analiticamente, e como base, inclusive, para métodos numéricos, ou para simplificar, para gerar as teorias estruturais, como vigas, como barra, como casca, como placa e assim por diante. Vocês até já viram, está no plano de tensões e deformações. Mas isso são os 2 últimos capítulos do curso. Antes de chegar lá, nós temos que dar uma passada relativamente rápida sobre hiperelasticidade, viscoelasticidade e plasticidade.
Eu não quero que vocês saiam de um curso de introdução à mecânica dos sólidos sem saber que, além do mundo elástico, existe o mundo hiperelástico, o viscoelástico e o mundo plástico. Então, vocês vão ter para muitos de vocês, talvez seja o primeiro contato com essas relações constitutivas, mas o mais importante do que saber as equações é vocês saberem de onde elas vieram, o que elas querem dizer e quais são as limitações de cada um desses modelos. Tá bom? Então, vamos começar falando hoje de hiperelasticidade. Talvez eu devesse, inclusive, ter começado o curso de mecânica dos sólidos falando de hiperelasticidade, porque a elasticidade pode ser obtida a partir da hiperelasticidade. Ou seja, a hiperelasticidade é um caso mais geral do que a elasticidade. Na elasticidade, nós vimos que as coisas são elásticas, como o nome já diz, ou seja, não há deformações plásticas ou viscosas, e as relações constitutivas são lineares. Falando grosseiramente, isso aqui é uma analogia, na verdade, não é uma definição formal. A hiperelasticidade seria aquela relação constitutiva onde tudo é elástico, mas não linear. Em outras palavras, quando eu aplicar as cargas, os corpos vão se deformar. Quando eu tirar essas cargas, eles vão voltar para a configuração original, mas esse caminho não é linear, do zero até a carga final. Ou seja, nós não temos mais como aplicar a lei de Hooke. Não há mais linearidade entre tensão e deformação. Acabou aquela história de que quando eu duplico a tensão, eu duplico a deformação. Acabou, portanto, a regra de 3 também para a força. Eu duplico a força, duplico o deslocamento da viga? Não, acabou. No material hiperelástico isso não existe mais. Nós vamos ver as bases que definem a hiperelasticidade na aula de hoje e ainda na aula que vem. É importante vocês saberem também que esse nome tem um significado mais profundo relacionado às equações. Talvez eu fale desse, mas de qualquer forma, nós não podemos mais utilizar a lei de Hooke. Então, nós estamos entrando na segunda AD, que é chamada hiperelasticidade. Evidentemente, isso aqui normalmente está acompanhado com grandes deslocamentos e grandes deformações. Então, também acabou aquela história de que o tensor-tensão de Cauchy se confunde com o tensor, com o segundo Piola-Kirchhoff, e que as deformações infinitesimais se confundem com a deformação de Green-Lagrange. Isso não acontece mais, porque nós temos agora grandes deslocamentos. Então, se nós vamos tentar formalizar, e repito, talvez tivesse que colocar isso lá no começo desse módulo, mas quais são os requisitos que nós temos que cumprir para ter uma relação constitutiva, pelo menos 2 deles são indispensáveis. O primeiro, tem que obedecer às leis da termodinâmica. Nada do que vocês inventem que viole as leis da termodinâmica é aceito. E 2, tem que satisfazer as condições de objetividade. Ou seja, quando eu mudar de sistema de coordenadas, as coisas não podem mudar de valor. Quer dizer, podem mudar o número, mas a informação que está ali dentro, não. Nós não podemos perder a informação ou angariar a informação quando a gente mudar de sistema de coordenadas. Tem que ser objetivo. Tem até uma questão na segunda lista sobre isso, né? Ou tinha. Bom, além disso, não são exigências absolutas, mas é sempre recomendável que a gente garanta que o material que vocês estão utilizando obedeça ao critério de estabilidade de Drucker-Prager. Nós não vamos ver aqui, isso faz parte do curso de mecânica do contínuo mais extenso, mas a condição de estabilidade de Drucker-Prager garante que as soluções existem e vão ser únicas. Evidentemente que quando você formula uma teoria, mesmo que ela obedeça a todas essas coisas, mas ela não dá nenhum resultado bom quando comparado com resultados experimentais, não vai servir para muita coisa como relação construtiva. E é lógico que a gente pode fazer sempre uso de algum conhecimento do processo físico real que governa a resposta do problema. Na verdade, nós podemos cair em 2 situações. Nós podemos tentar modelar a coisa atomisticamente, do ponto de vista puramente termodinâmico, como o pessoal lá da física de materiais faz, ou nós podemos fazer uma coisa do ponto de vista fenomenológico. Eu vou lá e ensaio tantas vezes um material que eu já sei mais ou menos como ele responde, as curvas são sempre as mesmas, eu começo a sugerir formas matemáticas para aquelas coisas,
sem fazer nenhuma verificação do ponto de vista termodinâmica ou alguma relação ali relacionada à estrutura atômica do material. Isso é bem engenheiro, né? Eu observo o fenômeno e formulo uma teoria, mas a gente está trabalhando com mecânica dos meios contínuos, então é bom que a gente faça isso sem se preocupar com a estrutura atômica. Há uma... Ô, professor, Oi? a tela não tá mudando aqui o slide. Eu não sei se tu tá mudando ele aí, mas pra mim ele não mudou aqui. Acho que pro Oziel ali também, ele comentou ali no chat. Agora sim. Então, não teve nada antes disso, né? Teve só isso aqui. Então, eu estou falando disso aqui, os dois requisitos necessários com relação construtiva, estou discutindo isso aqui agora. A gente pode fazer as coisas do ponto de vista fenomenológico, é até bom que faça. Inclusive, vocês vão ver nesse módulo mesmo que o pessoal que trabalha com borracha, tem uma galera que trabalha lá na parte química, falando do comprimento da cadeia, número de ligações de Van der Waals, e o pessoal da engenharia aqui, que faz o ensaio de tração, vê a forma da curva e oferece o modelo. Os dois são válidos, mas geralmente o pessoal que trabalha atomisticamente dá os burros na água, porque nada que é previsto teoricamente funciona na prática, porque os materiais não são perfeitos, eles são cheios de imperfeições randômicas. Né? Vou mudar de slide aqui. Bom, agora está mudando. Então, quando a gente falar de materiais hiperelásticos, nós normalmente estamos falando de plásticos e principalmente borrachas. Nós normalmente estamos aqui, então, ligados a grandes deslocamentos e grandes deformações e não existe mais linearidade. Nós temos que considerar agora que a soma de dois efeitos não dá a mesma causa que o efeito dos dois. Deixa eu reformular a frase. O resultado de duas causas distintas não dá a mesma coisa que o resultado das duas causas somadas. Isso é linearidade. Então, os efeitos de duas cargas são diferentes de você somar o efeito da carga A e da carga B. Não existe mais linearidade. Então, borracha é o maior exemplo, mas não é o único. Nós vamos falar aqui disso, porque se o pessoal já faz besteira usando software para problemas lineares, vocês devem imaginar o que a gente encontra por aí quando é material não linear. Eu teria algumas histórias para contar para vocês aqui, mas nós não vamos ter tempo. Isso aqui é uma coifa, é um trabalho interessante, que ela está presa nessa parte de baixo aqui, nesse ciclo de baixo, e tem um eixo que está colado aqui, que vai puxando ela para lá, como vocês estão vendo. E essa coifa, ela falhava por fadiga em 5 pontos. E o pessoal que fazia a simulação, isso é um problema dinâmico, senão é que ela treme aqui, né? Via essas 7 ou 8 pontas aqui, 8 pontas, e não via essa de 5. O problema meio modelado mostrou que ela pulava desse nível energético para esse de 5, e é por isso que quebrava nessas 5 posições que vocês estão vendo ali. Mas precisou de alguém que modelasse corretamente isso para se descobrir por que estava quebrando assim. Aqui vocês estão vendo o problema da coifa da junta homocinética, né? O problema de alto contato, quer dizer, o material, além de ter grandes deslocamentos, grandes deformações, é hiperelástico e não envolve contato dele com ele mesmo, não é nem ele com outra peça. Até os anos 80, isso aqui não era simulado direito. No final dos anos 90, a gente começou a ter simulações decentes disso. Então, vejo que é uma coisa relativamente recente. Para vocês parece muito antigo, mas para mim parece que foi ontem. Então, resumindo, hiperelasticidade numa figura, isso aqui que vocês estão vendo em azul é a elasticidade. Lei de Hooke. No caso 1B, era só isso. Tensão é igual a modularidade vezes deformação. Mas vocês tinham tensão é igual a um monte de propriedades do material vezes deformação. E dá para ver que isso é linear. E no gráfico ali está uma reta, não por acaso. Chegou no vermelho, a gente está falando de plasticidade. É o último tema dessa parte B. Nós estamos trabalhando no azul. E a gente podia carregar e descarregar o material aqui, que não sobra nenhuma deformação residual. Se eu entrar na parte plástica e descarregar, você se lembra que a gente acaba ficando com uma deformação permanente aqui. Na lei de Hooke isso não existe. É só essa parte em azul. Em hiperelasticidade, em borracha em particular, vocês vão ter essa curva aqui normalmente. Normalmente. Varia muito, mas normalmente é um S. Dá para ver que ela não é
linear, evidentemente, mas vocês estão vendo que tem aqui uma inclinação que alivia, ela perde inclinação e depois volta a subir. Então, deixa eu apagar aqui para desfazer a bagunça aqui. Se vocês quiserem fazer uma interpretação bem interessante disso aqui, poderiam fazer o seguinte: essa inclinação aqui é uma propriedade constitutiva, o modo de elasticidade. Se for usar a mesma ideia aqui em borracha, veja que eu tenho um modo de elasticidade aqui eu tenho outro modo de elasticidade, e aqui eu tenho outro modo de elasticidade. Aliás, ela tem modo de elasticidade, depois ela amolece, depois ela volta a endurecer até arrebentar. E essa curva é a curva da parte de tração. Se eu for para a parte de compressão, ela não é nem a mesma, porque essa daqui, quando eu espelhava um metal, aí, um alumínio, a parte de compressão aqui no terceiro quadrante era um espelho daquela ali. Nós estamos vendo aqui que em borracha isso não é verdade. Em outras palavras, não preciso dizer para vocês que se eu tiver um valor de tensão, eu tenho uma deformação. Se eu duplicar essa tensão, a deformação não dá o dobro. Por isso que eu vivo dizendo, morreu essa história de Lady Hook. Agora não dá mais. Estamos com um problemão. Então, é importante vocês entenderem desde já que talvez isso tenha alguma relação intrínseca, economia e hiperelasticidade, mas se eu descarregar, eu vim até aqui descarregar, nós vamos voltar por essa curva pelo mesmo caminho. Nós vamos descendo, descendo e vamos parar no zero. Não tem deformação permanente. Então, não é porque nós temos uma curva não linear que nós temos algum tipo de deformação permanente. O problema permanece elástico. Ok? Nós não estamos falando de nenhuma mudança metalúrgica do material aqui, não estamos falando de alta temperatura. Apenas a curva entre tensão e deformação não é mais uma reta, como era lá na lei de Hooke. Como é que eu faço para obter essa relação constitutiva? Bom, nós vamos mostrar para vocês que a forma mais geral é obtida derivando a energia de deformação interna em relação às deformações. Nós já falamos isso na aula de hoje mesmo, lá no começo. Tensão vem da derivada da energia de deformação em relação às deformações. Se eu derivar duas vezes o W, dá as constantes, dá a relação constitutiva, dá o C e JKL. Então, eu agora posso procurar um W adequado, porque o nosso problema vai passar a ser o seguinte: existem vários Ws aí na literatura, até eu tenho um. Só que eu preciso de um que funcione para minha borracha em particular, porque um W vai funcionar bem para borracha natural, outro vai funcionar para borracha de silicone, o outro vai funcionar bem para tendão de porco ou para cartilagem humana. Vocês estão entendendo? Vai caber a vocês agora escolherem o W que melhor representa os dados experimentais do material que vocês estão trabalhando. Quando o material é convencional, é linear elástico, pode ser alumínio, latão, pode ser ferro fundido, pode ser aço cerâmico, não importa. Pode até ser ortotrópico. A gente usava a lei de Hooke e acabou, a gente sabe que dá certo. Está testada e retestada. Para a borracha não vai ser mais assim. Você vai ter que responder essa pergunta. Qual é o W que eu vou usar para o meu material hiperelástico? Porque uma vez definido esse W, se ele for bom, essa relação entre tensão e deformação está definida. Em outras palavras, a nossa relação constitutiva está definida. Claro que eu vou precisar de resultados experimentais para calibrar essas relações constitutivas. A lei de Hooke funciona tão bem que a gente não precisa calibrar mais. Eu vou lá no apêndice do meu livro favorito de mecânica dos sólidos e pego o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Essa situação não existe para a borracha. Porque a borracha é muito suscetível à sua formulação química. Eu posso fabricar a borracha natural, a Bárbara pode fabricar a borracha natural dela e o Eric a borracha natural dele. Todas a mesma borracha, tecnicamente. Mas aí a Bárbara põe uma pequena quantidade de um elemento químico, o Eric expõe uma outra quantidade de um aditivo lá para melhorar uma propriedade X, e essas propriedades, esses aditivos que são colocados, mesmo que em pequenas quantidades, podem mudar em muitos por cento, 10, 15, 20, 30%, o comportamento da borracha, mesmo tecnicamente sendo os 3 borracha natural. Então, mais do que qualquer outra área, a gente precisa testar e calibrar. Então, do ensaio de tração, pelo menos, você não vai fugir.
Para entender hiperelasticidade, é bom a gente começar falando de elasticidade de Cauchy. Aqui vocês estão vendo como é que fica a tensão de Cauchy, desculpem, escrita em função de uma energia de deformação W que eu vou ter que escolher ainda. Então, o meu W, ele vai ser derivado em relação ao gradiente de deformações. Eu não estou usando nenhuma deformação daquelas 4. Estou usando o gradiente de deformações aqui, o jacobiano, para obter tensão. Isso aqui é uma forma super geral de elasticidade de Cauchy. Muitas vezes, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, é mais fácil escrever essas equações em termos dos invariantes de deformação. Eu posso escrever em termos dos invariantes de F, I1, I2 e I3. Tá aqui, ó. O U aqui é o nosso W, tá? Eu troquei de nomenclatura e não arrumei. Eu posso escrever a energia de deformação em termos dos invariantes do tensor de deformação. I1 barra, I2 barra, IJ e assim por diante. Está aqui uma outra forma. Ou eu posso escrever em termos dos stretches. Eu estou falando para vocês o seguinte, ó, não importa qual é a maneira. Todas elas eu posso escrever em função da deformação que eu escolher, posso escrever em termos de invariantes de deformação, invariantes de tensão, invariantes de F, vocês escolhem. Mas nós precisamos de uma relação entre que tenha energia e deformação para eu poder fazer essa derivada e obter tensão. Essa forma aqui é uma das formas mais gerais que existe. Onde nós temos aqui uma derivada da energia de deformação em função dos stretches. E temos aqui ainda as forças de corpo. Mas, por que isso aqui é interessante? Porque em boa parte dos experimentos que a gente faz aqui nos laboratórios, a gente só aplica deformações homogêneas. Então é muito fácil determinar o stretch na direção 1, o stretch na direção 2 e o stretch na direção 3, ao invés de trabalhar com as 6 medidas de deformação que eu adotar. Algumas formas muito comuns na literatura são essas aqui. Normalmente, o W, a energia de deformação interna, é uma função que a gente chama de potencial de deformação, psi, vezes uma densidade inicial do problema. Precisa ter densidade aqui, mas isso é uma forma super geral. Aqui nós temos, ilustrando para vocês, que isso pode ser escrito em termos do gradiente de deformações, do Cauchy-Green à direita, dos invariantes de deformação, do Cauchy-Green à esquerda, em termos dos stretches. Todas elas são formas válidas, eu não quero que vocês se apeguem a nenhuma. Essa aqui é a mais comum, essa última aqui. Tá? Mas todas as outras são válidas também. Então, nós vimos F, C, B, ainda vimos G. Epsilon não se aplica aqui, né, mãe? E vimos os stretches. Todos eles seriam úteis, seriam possíveis de ser utilizados para escrever energia de deformação. O tensor de deformação infinitesimal, obviamente não. Por quê? Porque ele é limitado a pequenas deformações, pequenos deslocamentos. Então, uma forma de escrever o tensor de Cauchy-Green à esquerda é através de uma decomposição espectral. Eu tenho aqui esses tensores B1, B2 e B3, que vão nos fornecer, nessa equação, a forma mais geral possível de gradiente de deformação. E a gente pode utilizar essa expressão como ponto de partida para obter uma expressão igualmente geral para a tensão. Então, eu vou ter que dar um jeito de derivar, não em função de B ou em função de F, usando a regra da cadeia. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Eu estou dizendo aqui que o livro usa uma notação diferente, acho que ele não usa W, acho que ele usa outra letra. Então aqui eu estou escrevendo o meu W, derivando ele em função do gradiente de deformação. Mas aqui eu tenho a energia de deformação derivada em relação aos invariantes. É outra forma de escrever a relação entre tensão e deformação. E aqui, era o slide da página anterior, eu tenho o tensor de tensão de Cauchy em função dessas projeções aqui, B1, B2, B3. Eu falei força de corpo antes, estava errado. Eu continuo precisando de energia de deformação para poder derivar. A diferença aqui é a seguinte, ó. O que nós chamamos de W é quando é F, W chapéu quando é C, U quando é função das tensões, U barra quando é função das deformações e U tio quando é função do lambda. Isso é uma bobagem que o Bauer faz, a gente poderia ter chamado tudo de W. Né?
Esse U barra que podia ser W, esse U tipo podia ser W, e estávamos entendidos. Essa dedução é muito tediosa, quem quiser ver, está no livro do Bauer. Nós vamos poder fazer algumas simplificações mais à frente. Por quê? Porque eu vou trabalhar, principalmente aqui nesse capítulo, que é um capítulo introdutório, com materiais incompressíveis. Vocês se lembram que o jacobiano era a razão de volume final pela inicial? Então, se o volume da estrutura deformada é igual ao volume da estrutura indeformada, você tem jacobiano igual a 1. E o bom de trabalhar com stretches é que você tem o jacobiano é dado por lambda 1 vezes lambda 2 vezes lambda 3. Então, se eu sei que o jacobiano é 1, um desses lambdas eu mato. A gente normalmente vai tirar o lambda 3 em função do lambda 1 e lambda 2. Então, o meu problema fica escrito em função de duas variáveis só. Por isso só aparece I1 e I2 aqui nessa forma. O Cauchy-Green está aqui ainda, o tensor de Cauchy-Green. E eu tenho aqui uma parte hidrostática, que não vai fazer diferença. Não vai entrar na energia de deformação. Mas eu consegui eliminar uma das variáveis. Resumindo tudo, eu posso provar para vocês que a forma mais geral de tensão pode ser escrita em função dos tensores de Cauchy-Green quadraticamente. E esses B0, B1 e B2, eu posso provar para vocês que eles são pressão hidrostática derivada da energia de deformação em relação a I1 e derivada da energia de deformação em relação a I2. Essa forma que vocês estão vendo aqui é a forma mais geral de relação constitutiva para um material qualquer, elástico ou hiperelástico, no caso incompressível. Ou seja, o volume inicial é igual ao final. Borracha normalmente é incompressível, né? A menos que ela tenha muita porcaria lá no meio, tudo que você puxa na direção X, ele perde nas direções Y e Z. O volume é mantido. Não é o caso dos metais. Então esse é o ponto de partida, porque se eu conseguir achar um W decente, eu só tenho que derivar ele em relação às deformações, ou aos invariantes da deformação, I1 e I2, calcular os Cauchy-Green aqui, eu vou precisar para calcular os I também, e eu tenho a relação de tensão e deformação. Jogo nessa expressão aqui. Então, a gente pode dizer o seguinte, a forma mais geral de material incompressível, no que relaciona a tensão com deformação, é essa daqui. Nós vamos ter uma função que depende da energia de deformação, que por sua vez depende dos invariantes de deformação, essa é chamada parte de distorção. E um termo independente que vem da parte hidrostática. Esse termo aqui eu posso adicionar como eu quiser. Ele não precisa, o W não leva ele em conta. Então a tua tensão pode ter uma parte hidrostática, que são uma tensão igual em todas as direções. Eu só somo ela, se ela existir. O importante para nós é um F que represente bem a parte desviadora, a parte de distorção. Se vocês pegarem o gradiente de deformações, ou o tensor de Cauchy-Green, vocês vão ver que o primeiro invariante, em função do lambda 1 e do lambda 2, e o segundo invariante estão dados aqui. Repito, esse é o caso incompressível. No caso compressível, nós vamos ter aqui um outro termo somado aqui. Só isso. Nós não vamos estudar isso aqui, mas saibam que existe. Se vocês estiverem trabalhando com uma borracha muito porosa, uma borracha que é compressível, nós temos mais coisas para adicionar. É como se eu adicionasse termos ao meu W. É bem simples. Então, voltando agora para um assunto que a gente viu lá em deformação. As chamadas deformações homogêneas são aquelas que os lados retos da tua estrutura permanecem retos depois da deformação acontecer. A gente viu stretch numa direção, stretch em duas, cisalhamento simples, cisalhamento duplo. E nesses casos, o tensor de deformação, o tensor gradiente de deformação fica sempre assim, e os tensores de Cauchy-Green à direita e à esquerda sempre tem essa cara. Por isso que é interessante escrever em termos dos lambdas, e não em termos dos próprios Fs, ou dos próprios Bs, ou dos Es, tensor de deformação de Green ou de Almanzi. Porque isso aqui pode estar povoado, e eu não quero. Isso fica muito mais fácil, porque se for incompressível, como eu disse antes, o J é 1, então o lambda 3 vai ser sempre função dos outros dois lambdas. Então, no fundo, nós vamos reduzir o nosso problema de hiperelasticidade, aqui no caso incompressível, ao stretch na direção X e o steady na direção Y.
Isso pode ser usado como base para resolver analiticamente, isso aqui é solução exata, gente, de alguns casos muito simples de deformação homogênea. O primeiro deles é a extensão uniaxial. Vocês estão vendo aqui, imagine um corpo retangular que tem o lado A muito maior que o lado B. Eu não escrevi isso aqui, mas está nos textos. E nós vamos aplicar uma tensão nessa direção 1, que é o sigma 1, eu vou chamar só de sigma, e ela vai produzir uma deformação que eu posso medir, lambda. Aqui, propositalmente, eu estiquei lambda na direção 1 e o nosso corpo se contraiu na direção 2, porque o material é incompressível. Tanto a deformação na direção y quanto z, 2 ou 3, vai dar o mesmo valor. E é lógico que a deformação na direção 1 vai ser o próprio lambda. Teve gente maluca o suficiente para resolver isso analiticamente, e vocês têm aqui a expressão que nos dá a tensão na direção 1, estou chamando só de sigma, ela é dada em função do quanto eu estico na direção 1 e do W. Então eu não resolvi o meu problema da energia de deformação ainda. A minha função energia de deformação W eu tenho que escolher. Eu tenho que dar uma para o meu problema. Aí eu derivo ela em relação a I1 e I2, aqui, jogo aqui, eu tenho a tensão. Essa é a relação construtiva, gente. Eu poderia escrever ela em função do E11, E22, E12, Guilherme Lagrange, ou os próprios cochiguins, Cs e Bs, mas assim é muito mais simples. E por que isso aqui é interessante? Porque esse problema de A muito maior do que B sendo esticado na direção 1 é exatamente o que acontece no ensaio de tração. Então, mais tarde, eu posso fazer um ensaio de tração, medir esse lambda, medir o sigma e calibrar uma W, inventar um polinômio, uma função, sei lá eu, por W, e eu calibro as constantes dela de modo que essa minha curva de tensão por stretch passe exatamente em cima dos pontos experimentais. Pô, golaço. Aí eu tenho uma relação construtiva que representa a minha realidade. Eu posso tentar extrapolar isso para o tridimensional. Uma outra forma de fazer isso é o que nós chamamos de cisalhamento puro. Nesse caso aqui, o A também é muito maior do que B, mas eu estou esticando na direção maior agora. Essa aresta maior é que está sendo puxada. E vai aparecer tensão agora na direção 2. Que a gente assume que essa curva que acontece aqui no experimental, ela é muito pequena e eu assumo que isso aqui é praticamente uma reta. E a única maneira dela ficar uma reta é aparecer tensão na direção 2. E vocês têm aqui a solução analítica para tensão na direção 1, para tensão na direção 2, em função do que eu estico aqui na direção 1, em função do lambda. De novo, eu tenho que dizer qual é o meu W, senão eu não saio daqui. Mas isso aqui também é um experimento que pode ser feito, nós vamos ver depois. Uma versão alternativa é o cisalhamento simples. Eu estou aplicando aqui uma tensão de cisalhamento, estou medindo essa deformação, e aqui vocês têm a tensão na direção 1, na direção 2 e a tensão cisalhante, resolvida analiticamente para esse caso. Isso até fez parte da lista 2, né? Mas eu preciso de um W para calcular isso. Esse cisalhamento simples e o cisalhamento puro podem ser convertidos um no outro. Eu posso provar que isso aqui também é um estado de cisalhamento, quando esse campo de prova é muito mais largo do que alto, e ele pode ser convertido nesse, é uma conversão de um para o outro. Eu não preciso fazer os dois ensaios, ou um ou outro. E esse aqui já é a solução analítica de uma placa quadrada, aqui eu estou falando A por B, mas devia ser A por A, e que eu estico igualmente nas duas direções, é chamado de ensaio de tração biaxial, ninguém faz no Brasil. Mas eu tendo o quanto eu estico nas duas direções, eu consigo determinar as duas tensões através dessa expressão, mas eu preciso do W. Então, em resumo, eu tenho 4 casos de carregamento e deformação que tem solução analítica. Tensão de Cauchy, cisalhante, mas de Cauchy, stretch, e eu preciso do W. Então eu estou relacionando tensão instantânea com uma deformação instantânea, que é o stretch. Agora, esses 4 casos aqui, ou 3, porque como eu disse, esses 2 aqui podem ser condensados num só, são experimentos bem conhecidos. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Meu problema é determinar o W.
Como eu disse no começo da aula, existem propostas na literatura, todo ano aparece alguma. Inclusive, essas micromecânicas, gente que trabalha aí do ponto de vista termodinâmico, do ponto de vista atomístico. Tem aqui alguns, ó. Mas a grande maioria deles são modelos fenomenológicos. A gente que viu, cansou de ver o material se deformando, cansou de fazer ensaio de tração em borracha e acaba propondo formas de energia de deformação. Propondo W. Tudo isso aqui são Ws. Tem que ler esses papers aqui para descobrir quais são os Ws que eles estão propondo. Nós não vamos considerar a parte compressível, repito, que dependeria do jacobiano, porque o experimento fica mais complicado, vocês têm que medir a perda volumétrica. Então o ensaio fica bem mais complicado. Mas aqui, para efeito desse curso, nós vamos considerar apenas materiais incompressíveis. Então nós vamos depender só de I1 e I2. Eu vou mostrar para vocês algumas formas desses Ws retiradas dessas publicações, algumas mais de 70 anos de idade. Talvez o material hiperelástico mais simples que existe seja o neo-hookeano. O material neo-hookeano é dado dessa maneira. Esse aqui é o termo compressível. Vamos esquecer ele por enquanto. Ok? O W é formado por uma constante constitutiva que eu estou chamando de μ e o primeiro invariante, que é a soma do I1 e do I2. Ou seja, se eu tivesse esse μ, é a constante de Lamé, o modo de cisalhamento. Se esse μ fosse teórico e tivesse correto, eu não teria nenhuma constante para determinar. O que acontece é que o μ teórico é completamente diferente do μ experimental, que você mede na prática. Então, a gente considera que esse μ aqui é uma constante. Eu tenho que determinar qual é a constante de modo que a minha tensão teórica bata o máximo possível, a tensão de deformação teórica bata o máximo possível com a experimental. Então eu tenho que otimizar para fazer com que... Aí, onde é que está aquilo? Nossa. Essa curva aqui, ó, me forneça, eu tenho que achar o C, o μ, perdão, que forneça a melhor concordância entre as duas curvas. Eu já li para vocês que isso aqui não é um modelo grande coisa. Aqui eu tenho deduzido já a tensão de Cauchy em função do μ. μ e μ1 é a mesma coisa. Né? Usando aqui o tensor de Cauchy-Green à esquerda. Um outro modelo extremamente famoso é o modelo de Mooney-Rivlin. Tecnicamente, ele é um somatório de constantes que multiplicam potências do primeiro e do segundo invariante. Isso aqui é a parte compressível, nós vamos jogar fora. E ele é muito interessante porque ele permite estudos teóricos. Por exemplo, veja que esse somatório é meio maluco, né? O modo de cisalhamento do material é 2 vezes as 2 primeiras constantes. Então a gente pode aproveitar para achar alguns significados físicos para as coisas, mas eu posso usar o N que eu quiser, e aí as coisas ficam totalmente sem significado físico. Aqui vocês têm uma outra versão dele, também compressível, escrita em função do Cauchy-Green. Mas nós vamos usar essa de baixo. As versões mais comuns é com esse somatório ainda até 2 ou 3. E uma generalização dele é o modelo polinomial. Está escrito aqui. De novo, essa parte aqui é compressível, nós vamos tirar fora. Outro modelo muito famoso é o de Ogden. Ele aqui é diferente, porque todo mundo até agora usava I1 e I2. Ele não usa I1 e I2, ele usa os próprios stretches. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Lembrando que o lambda 3 pode ser obtido em função de lambda 1 e lambda 2. Vamos tirar a parte compressível. Eu digo aqui qual é o meu N, e eu tenho uma constante alfa e uma constante μ para cada N. Então, se eu for usar um Ogden de 2, grau 2, eu tenho 4 constantes. Se for um N igual a 3, eu tenho 6 constantes, e assim por diante. Esse modelo é muito bom, porque os lambdas, que são as deformações, né, os stretches, estão elevados a um número fracionário, a um alfa, que é um número real. Então, isso permite que a gente faça curvas bem complicadinhas para as borrachas mais chatas que existem. Veja que aqui eu tinha tudo função de 1 e 2 de um expoente inteiro. Nessas aqui também, ó. Né? Ops. Então, esses todos até aqui são muito famosos. Um outro modelo famoso e relativamente recente é o modelo proposto pela Ellen Arruda, brasileira, e a Mary Boyce, da Universidade de Michigan, lá em 1993. Só que esse é um modelo
termodinâmico. Eles estudaram qual é o comportamento de uma cadeia. Você pega, ele chama de eighth chain, mas é mais ou menos como você pegar um cubinho e dizer que os lados do cubo estão conectados por uma molinha, né? E essa molinha é a cadeia do polímero, que pode ser esticada até um valor limite chamado lambda L. Está ele aqui, ó. Ele tem o seu valor teórico, mas a gente considera ele uma constante também. E se eu pegar a versão aqui de 5 termos, tira a parte incompressível, essa daqui é a expressão que a gente obtém. Aqui tem ela, melhor. Tira essa parte aqui que é compressível e faz esse somatório. Ela só depende do I1. Não entra o I2. Então, para alguns casos, ele não funciona muito bem. Ela também usa aqui o módulo de cisalhamento do material. Para todo o material na natureza, se eu pegar aqui o número de ligações químicas médios, veja a constante de Boltzmann, vezes a temperatura, deveria me dar um módulo de cisalhamento. Mas, repito, isso aqui é um número teórico. Na prática, dá um número completamente diferente. Então, além desses Cs aqui, que já são bem pré-determinados, eu tenho que determinar quanto vale esse lambda L e quanto vale esse mi. Então é fácil. Aqui tem o modelo de Black-Scholes, é meio porcaria. O modelo de O é um modelo muito bom, também só depende de I1, estamos tirando fora a parte compressível. O modelo de Fang, que está proposto no livro dele, leva em conta exponencial. O modelo de Gantt, que usa logaritmos. Esse IL é um invariante análogo a esse lambda L aqui, o quanto poderia esticar. É o invariante no momento que a cadeia arrebenta. E podia foi bem adiante aqui, ó, Kate Thomas, Hart Smith melhorado, Veranda Westermann, Peng Landel, Knowles, e aqui tem vários outros. Todos eles têm um número de constantes que precisam ser determinadas. Putz-Sacomandi, um modelinho famoso, modelo de Hartmann e Neff. Olha o nosso aqui, ó. O Hyperform é para espumas, ele não é um modelo exatamente para borracha, mas está aqui também. Então, se eu pedir para vocês fazerem uma peça de borracha no ANSYS e falar, escolhe um modelo hiperelástico, claro que os programas de elementos não tem todos eles, mas tem pelo menos os mais famosos, e falar, escolhe um modelo hiperelástico, é a mesma coisa que mostrar esse slide e falar para vocês, escolhe aí o que é melhor para a tua borracha. Você não consegue responder. E essa é uma fonte de erro muito comum na simulação. Por que eu vou usar essa aqui e não essa daqui ou essa daqui? Como é que eu posso saber se o meu modelo hiperelástico é bom ou não é bom? Respondam vocês. Vou até ligar a câmera aqui para vocês. O Zé está digitando alguma coisa ali, vamos ver. Quem quiser falar, fica à vontade, hein? Depende da tua necessidade. Tudo bem, mas a tua necessidade já está determinada. Você sabe que tem uma borracha X lá, você tem a amostra dela. Como é que eu escolho o meu modelo? Como é que sei que meu modelo vai ser bom ou não vai ser bom? Em função do erro. Imagina que você estava falando do erro do meu teórico para o experimental. Exatamente. Eu teria que comparar o meu modelo teórico com os resultados que eu tenho dos meus experimentos. O problema aqui, gente, é que a gente faz o contrário. Eu não vou fazer tentativa e erro até achar um que bate com o experimental. Eu vou obter as minhas constantes. Todos esses modelos que eu passei antes tinham uma série de constantes a serem determinadas. Eu vou determinar as minhas constantes de modo que, por exemplo, o erro seja minimizado em relação ao experimental. Exatamente, Daniel. É isso aí que nós vamos fazer. Ok, então vamos lá. Bom, eu estou assumindo aqui a hipótese da incompressibilidade. Antes de calibrar os nossos modelos, existe uma discussão de quando o modelo é incompressível e quando não é incompressível, mas isso pode ser visto pelo módulo de elasticidade, perdão, pelo coeficiente de Poisson. Vocês estão vendo aqui que eu estou plotando aqui, tabelando aqui o coeficiente de Poisson e quanto daria o módulo de compressibilidade para um E fixo. Então todo mundo tem o mesmo módulo de elasticidade. Se o Poisson for 0,48, dá um K de 32.
Se for 0,498, já vai dar 10 vezes mais. Normalmente, o material incompressível teria um Ni teórico de 0,5, se for isotrópico. Né? Na prática, ela sempre tem uma pequena compressibilidade, mas passou de 0,49, 0,495, você pode dizer que, teoricamente, ele já é incompressível. Os puristas aí vão dizer que esse número aqui tem que ser pelo menos 1000 para ser incompressível. Mas é um pouco de forçação de barra. Na prática, aqui, passou de 0,48, a gente já considera que dá para considerar ele incompressível. Aqui eu tenho uma outra tabela mostrando o que acontece na relação entre modo de compressibilidade e modo de cisalhamento. Alguns livros, o Ogden diz que quando o modo de compressibilidade dividido pelo modo de cisalhamento ultrapassar 10.000, você pode considerar incompressível. Eu pessoalmente, acho muito. Não precisa ser 10.000. A gente está vendo aqui que para ser 10.000, o Ni teria que ser 4,999. 9, sim, 3 noves. Não precisa. Acho que a partir de 100, você já pode considerar isso aqui incompressível, a borracha que vocês estão trabalhando. Então, você vai ter que fazer essas contas depois de ter feito os ensaios. Deixa eu mostrar uma forma mais simples para vocês de alguns modelos mais famosos, já particularizados por caso incompressível. E, se possível, sem um somatório. Aqui está o Mooney-Rivlin, quando eu faço o número de termos ser igual a 2. Ele depende de duas constantes, C10 e C01. O I1 e o I2, você determina da deformação. O Mooney-Rivlin 3 tem ainda a constante C11. Aqui está o Mooney-Rivlin com 9 termos, mas eles podem ser somados e ficam apenas 5. Então, eu preciso de 5 constantes. Aqui eu preciso de 2 constantes, aqui eu preciso de 3, aqui eu preciso determinar 5. O Ogden, como eu falei, 4 se o N for 2, 6 se o N for 3, 8 se o N for 4, porque aí eu tenho um Mi e um alfa para cada número aqui. O neo-hookeano só tem uma. Eu não vou acreditar no modo de cisalhamento teórico, vou considerar isso uma constante. Gantt, tenho isso para determinar e isso. A Huda-Boyce, eu tenho que determinar o Mi e o lambda L. Agora eu vou falar um pouquinho aqui do nosso modelo, aqui fazer uma propagandinha. A gente está para lançar o Hyperfit na rede aí, que é o nosso programa de calibração de modelos hiperelásticos. Mas eu vou ser bem rápido aqui, mas a gente viu que tinha vários modelos que não conseguiam fazer a resposta, tensão e deformação de borracha, que no final ela enrijece. Então, muitos modelos conseguiam fazer isso aqui, ó, né? Mas não conseguiam enrijecer depois. E algumas borrachas têm essa parte aqui, ó, extremamente longa. Ela começa a esticar e vai enrijecer só no final. E vários modelos falhavam para isso. Outros não conseguiam fazer esse amolecimento inicial aqui direito. Eles faziam isso aqui, ó. Esse cotovelo inicial era perdido. Então a gente pensou em tentar investigar um modelo hiperelástico que desempenhasse bem, tanto para pequenas, quanto para médias, quanto para as deformações finais. E como eu não sei se nós vamos ver aqui, mas talvez eu fale na aula que vem. Se eu fizer só o ensaio de tração para a borracha, ele não vai ser uma maravilha o resultado. Porque lá na tua peça verdadeira, que você está analisando por elementos finitos ou analiticamente, você não tem só tração. Você tem cisalhamento, tem tração nas 3 direções, você tem outros tipos de deformação. Então, o ideal seria eu fazer 2 ou 3 ensaios e tentar calibrar para todos eles ao mesmo tempo. Ou seja, isso que o Daniel falou, de colocar para iterar e ajustar as constantes, teria que fazer para todos os ensaios ao mesmo tempo. Ensaios de tipos diferentes. Isso, esse artigo... Não é. Aquele ali, nós demos uma melhorada no nosso modelo. É esse modelo, mas não é como ele surgiu. Como ele surgiu já tem 12 anos, sei lá. Tá? A gente deu uma melhorada nele porque ele não obedecia uma condição termodinâmica. Mas eu acho que a versão anterior era melhor do que essa nova. Então, a gente começou a pesquisar e ficamos lendo um monte de artigo aí com constantes hiperelásticas. Isso é uma pergunta? De polietileno de alto peso molecular? Ah, tá. Tem gente que escreve agradecendo às vezes aí. Tem até um cara que fez uma borracha reforçada com fibra de carnaúba. Enfim.
Mas aí, gente, a nossa ideia foi, depois de tanto estudar isso, a gente começou a achar que valeu a pena, porque a gente percebeu que esse amolecimento inicial aqui... eu não sabia, não. Depois eu quero ver isso aí, porque eu não estou me lembrando, não sei se você falou comigo. Nós tínhamos aqui um amolecimento, depois nós temos aquela parte intermediária e depois um enrijecimento. Essa parte inicial, a gente percebeu que ela é governada com modelos que têm exponencial. E essa parte de enrijecimento final, vejo que o modo de elasticidade vai mudando, né? Ele vai ficando mais rígido, era governada por logaritmo. E quando a borracha esticava muito, nós tínhamos um termo de potência aqui, um power law. A gente viu na literatura que os modelos que tinham esses termos representavam bem essas respectivas partes. Aí nós falamos, vamos juntar os três. Basicamente foi isso, não tem nenhum cálculo matemático mirabolante, nenhum raciocínio muito elaborado. Foi só transpiração e não inspiração, né? Quando a gente somou tudo, a gente obteve esse modelo hiperelástico que depende de 1, 2, 3, 4, 5, 6 constantes. Opa, tá faltando a sexta aqui. 6 aqui. 6 constantes. Enfim, isso foi publicado e a gente mostrou que ele funcionava bem para algumas situações bem legais. Às vezes ele dá uns trecos meio esquisitos, mas enfim. E esse artigo que o Daniel está falando é esse aqui, ó. Aí, o ano passado, a gente verificou que esse último termo aqui deveria ser modificado, porque na forma que a gente publicou originalmente, a gente não obedecia uma condição chamada condição de Baker-Erickson. Mas a gente viu que fazendo essa pequena modificação aqui, botando o I2 aqui, ela passava a obedecer. E isso seria uma versão formalmente mais correta do ponto de vista termodinâmico. Tá? Então a gente tem usado esse, mas eu vou manter esse aqui velho no nosso programa, porque, enfim, uma outra hora a gente conversa mais sobre ele. Mas vejam o seguinte, então, tem muita gente com modelos hiperelásticos propostos na literatura. Vocês têm que achar aquele que funciona bem para a borracha de vocês. Eu vou tentar, não sei se vamos conseguir na aula de hoje mostrar como que a gente responde se funciona bem. Mas eu quero ilustrar para vocês os ensaios, para quem não conhece. O ensaio uniaxial, ele é bem conhecido e é o mais normalizado de todos para borracha. A STM D312 ali, o corpo de prova é parecido com aquele que a gente usa para metal, só que é uma gravatinha. Ó. Aqui ele em escala 1:1. Essa foto que vocês estão vendo é de um esticado, no meio do ensaio. Evidentemente que os ensaios agora envolvem deslocamentos muito maiores que aqueles de quando vocês ensaiavam aço ou alumínio. Então, esse aqui é um corpo de prova plano, a gente pega uma manta de borracha, tem uma faca que é afiada aqui nessa borda, né? E você aperta ela na prensa e ela remove esse corpinho de prova aqui. Quem quiser ver isso na prática, aqui dá uma passada no laboratório, quando puder. O ensaio de compressão, eu pego uma faca, agora um vazador, na verdade, e extraio uma bolacha cilíndrica de borracha, que agora eu vou comprimir. Não existe um ensaio normalizado para isso, a gente adapta os que estão por aí, a STMD 575 fala do ensaio de compressão para... Veja que ensaio de compressão não é ensaio de compressibilidade, tá, gente? O ensaio de compressibilidade a gente usa para determinar se qual material é incompressível. Isso aqui é um ensaio de compressão. Se eu fizer a curva tensão-deformação do material, tem essa parte aqui, que é obtido no ensaio de tração, e tem essa parte aqui, que é obtido no ensaio de compressão, nesse ensaio aqui. Não existe um corpo de prova que eu possa começar comprimido e ir afrouxando, né? Sai daqui e depois passa pelo zero e passa a tracionar. Se alguém tivesse ideia, seria ótimo. Então isso aqui, na parte do primeiro quadrante é um ensaio, no terceiro quadrante é outro ensaio. Mas, atenção, a curva teórica que rege é a mesma. É aquela que a gente viu lá no primeiro slide de soluções analíticas. Existe uma curva para compressão e para tração uniaxial. Só uma curva uniaxial. Mas os ensaios têm que ser 2. Tem gente que lubrifica aqui para tirar efeito do escorregamento e tal. Bom, tem a parte experimental aqui que eu não vou comentar. Aqui vocês estão vendo um ensaio de cisalhamento puro. Esse corpo de prova tem 10/1. Aqui ele já está bem esticado. Estou tentando mostrar aquilo que eu falei, da gente tentar considerar esse lado aqui uma linha reta. Porque se ele fizer muito essa curva aqui, ó,
as hipóteses que são usadas para deduzir lá essas equações furam. Esse ensaio não é normalizado, pelo menos não era até alguns anos atrás. E aqui vocês estão vendo um ensaio de cisalhamento simples. Para não ficar desbalanceado o experimento, a gente costuma colar eles em pares. Então aqui está a borracha, e eu vou aplicar a carga aqui e segurar aqui. Aqui estão vendo uma versão melhorada disso aqui. Tem 4 corpos de prova que estão aqui preto. E o corpo de prova foi feito assim para que a gente possa tracionar num ponto só, em cima e embaixo. E os 4 blocos aqui cisalham. E a gente tem que dividir por 4 a força ali, mas aqui está em cinza, né, o que é a borracha nesses ensaios. Esses 2 ensaios podem ser convertidos um no outro. Tá? Com o resultado de um, eu faço uma formulinha, converto no outro e vice-versa. E aqui está o ensaio biaxial. Se sair o curso de elasticidade não linear, vocês vão ver isso aqui. Eu tinha uns filmezinhos, mas eu não tenho filme para mostrar para vocês. Isso aqui em ação. Existem versões, isso aqui é uma máquina que prende o corpo de prova com várias garras, vocês estão vendo aqui na figura, na foto, e ela começa a esticar. Então você transforma um quadradinho e vai esticando em quadradões cada vez maiores, mas sempre quadrados. E eu vi algumas máquinas de funcionamento, são fantásticas. Tem uma versão que é você inflar uma bolha de borracha e medir essa bolha. Fizemos até uma dissertação nesse assunto, mas aí já para muita cerveja. Também não tem norma específica para isso aqui, mas é um ensaio muito rico em termos de informações. Vamos adotar agora a seguinte convenção. Os dados experimentais, eu não sei se eu tenho todos ou não, mas se eu tiver, eles vão ser essa linha tracejada. Os tracejados são experimentais. Os teóricos, que eu vou obter com o W que eu escolher, estão em linha contínua. Ok? Preto é tração uniaxial, azul é cisalhamento, e vermelho é tração biaxial. Veja que o tração e compressão biaxial estão em preto porque a equação é a mesma, embora o ensaio seja diferente. Quando vocês fizerem esses ensaios, vocês vão esperar, numa borracha isotrópica pelo menos, sempre essa ordem. Se você fizer um ensaio e essa curva do ensaio biaxial sair embaixo da uniaxial, provavelmente você tem problema no teu ensaio. Eles podem até ficar muito próximas, dependendo do composto, mas vai sempre crescendo. A uniaxial está aqui embaixo, o cisalhamento no meio e a biaxial em cima. Esperem sempre esse comportamento. A gente não plota biaxial e cisalhamento na compressão porque não faz sentido. Então a gente só usa de tração. Então isso é o que vocês esperam quando fazem os experimentos. Aqui vocês estão vendo a curva tensão, deformação, tensão de Cauchy, deformação de Green. Aqui estão vendo a curva tensão de engenharia, deformação de engenharia. Um pode ser convertido no outro, mas vocês podem usar aqui Piola-Kirchhoff e aqui Green-Lagrange. Aqui eu uso Almanzi ou Stretch e Cauchy. Mas não se perde informações, gente. Só os números aqui mudam de valor. Então você tem que saber como que você está conversando. Você está falando com um engenheiro que conhece tensão de engenharia, mas não conhece nada de tensão verdadeira, vamos usar isso aqui. Aqui embaixo eu botei uma outra escala que está me dando a deformação em termos de stretch. Quer dizer, não tem deformação nenhuma, né? Que é o que a gente usa mais. Então cuidado com as conjugações. Seria errado eu fazer uma curva sigma por Green-Lagrange. Isso não faz sentido. Essa curva que vocês estão vendo é uma relação constitutiva. A forma da curva, a equação dela que relaciona a tensão de engenharia, a tensão de, segundo o Piola, com o Green-Lagrange, é uma. A equação que relaciona Cauchy com o Stretch é outra. É isso que vocês têm que entender. Por quê? Porque eu mudei a medida de tensão e deformação. Nós vamos tentar trabalhar na medida do possível com tensão de engenharia, ou seja, segundo o Piola, e o tensor de deformação de Green. E provavelmente lambda, porque aí eu tiro direto dos ensaios. Então, quanto tempo eu tenho aqui de aula? Ih, acabou. Deixa eu ver aqui. Eu vou terminar só com 2 slides aqui. Então, o que nós temos que fazer agora é calibrar o nosso modelo. Vocês têm essas curvas tracejadas que são experimentais.
E vocês têm que escolher um modelo. Ah, eu escolhi o Money Hybrid de 3. Eu tenho 3 constantes para determinar. Eu escolhi o IO de 2. Tem essas 2 constantes para determinar. E assim por diante. Eu vou pegar o Ogden de 3. Tem 6 constantes para determinar. Vocês podem chutar esses valores e ficar num procedimento de tentativa e erro até que as curvas teóricas contidas aqui batam mais ou menos bem com as experimentais. Mas vocês não vão conseguir nada que preste assim. Então, a gente precisa, na verdade, de algum tipo de otimização para que eu obtenha os parâmetros ótimos dessas constantes do modelo que eu escolhi, do W que eu escolhi, de modo que a curva teórica contínua passe o mais perto possível da curva experimental. Existia um procedimento para ajustar curvas que vocês usaram na graduação. Alguém lembra do nome? Ninguém? Quando eu queria ajustar um polinômio lá, que procedimento a gente usava? Não se lembra, não? A gente tentava minimizar a soma dos quadrados dos erros. A gente chamava isso de métodos mínimos quadrados. Isso, MMQ. Obrigado, Daniel. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui uma expressão teórica para a tensão de Cauchy em função do W. Então eu escolho lá um W, o Money Hybrid de 2, o IO de 3, lá, o Ogden, põe aqui e vejo como é que fica. Ploto essa curva sigma por lambda. Tanto para tração, ou para um cisalhamento, se eu tiver, e se eu tiver o biaxial, também. Só que tem um problema. Isso aqui é tensão de Cauchy. Nós temos que passar isso para a tensão de engenharia. E uma maneira muito fácil de fazer é considerar que nós temos um material, e aqui é o caso, incompressível. Compressível não é incompreensível, né? Quando o material é incompressível, é muito fácil passar, porque o volume é mantido. Isso acho que é um exercício da lista, tá? Então eu consigo, veja que não são a mesma expressão. Aqui a expressão de tração, eu tenho lambda ao quadrado e lambda, aqui eu tenho 1 sobre lambda. Aqui é lambda e lambda ao quadrado e 1 sobre lambda. Mudou. E agora é tensão, aqui de engenharia. Essa é que as máquinas medem, você pega a área inicial e vai dividir na força da máquina de tração pela área. Então é muito mais fácil eu comparar com o meu experimento. Agora eu vou fazer no lambda variar e vou plotando essa curva aqui. Essa curva aqui, tanto para tração, quanto para cisalhamento, quanto para biaxial, são essas que estão plotadas aqui. As contínuas. Então eu posso jogar isso no MATLAB aí, fazer um projeto de otimização, me acha as constantes, dessas tabelinhas aqui, do meu modelo, de modo que essa diferença seja a mínima possível. Você pode fazer isso por um ensaio só. Vou fazer um ensaio de tração. Mas, de novo, você tem que se lembrar que lá na tua peça real você não tem só tração. Então isso pode não ser suficiente. E aí nós vamos conversar na aula que vem. Vamos fazer uns ensaios aqui e vamos calibrar essas constantes. Tá ok? Estourei o horário, então vou ter que parar por aqui.